Talvez você já tenha se sentido assim, em um labirinto sem paredes visíveis, onde cada passo parece te levar de volta ao mesmo lugar. Você está em um relacionamento, ou talvez em uma dinâmica familiar, ou até mesmo em uma amizade, e algo não parece certo. Não há gritos, não há agressões óbvias, mas existe uma sensação constante, um peso no ar, uma dúvida que corrói a sua certeza sobre si mesmo. Você se sente exausto, como se estivesse sempre pisando em ovos, medindo cada palavra, cada gesto. A pessoa à sua frente sorri e diz que te ama, que se importa, mas suas ações criam um campo de força invisível que te paralisa, que te faz questionar a sua própria sanidade. É uma dor silenciosa, uma angústia que não tem nome, porque, aos olhos do mundo, tudo parece perfeito. Você tenta explicar para alguém, mas as palavras somem. Como descrever um olhar que te acusa sem dizer nada? Como explicar uma gentileza que no fundo soa como uma cobrança? Como falar sobre o silêncio que pune com mais força do que qualquer xingamento? As pessoas te olham com pena. Talvez achem que você está exagerando, que é sensível demais. E então o veneno da dúvida começa a agir. Será que o problema sou eu? Será que estou imaginando coisas, criando cenários que não existem? Será que sou eu que não sou bom o suficiente, que não sei amar direito, que espero demais de quem só quer o meu bem? Essa confusão mental é uma das formas mais cruéis de sofrimento, porque ela te isola por dentro. Você se torna seu próprio carcereiro, trancado em uma cela de incertezas, enquanto a chave parece estar nas mãos de outra pessoa. Mas e se eu te dissesse que essa sensação não é fruto da sua imaginação? E se eu te contasse que existe uma linguagem oculta, uma forma de influência tão sutil e poderosa que a maioria de nós jamais aprendeu a decifrar? Uma manipulação que não acontece no grito, mas no sussurro da mente. Porque o que você está vivendo tem uma explicação, e a liberdade que você busca não está em convencer o outro, mas em compreender a si mesmo. E hoje, essa compreensão começa a se desenrolar. Se isso faz sentido até aqui, deixa o like para eu saber que você quer mais conteúdos assim. Vamos pensar na história de Clara. Clara conheceu Marcos e, no início, tudo parecia um sonho. Ele era atencioso, inteligente, parecia ler a alma dela. Ele a elogiava, mas não de forma vazia. Eram elogios específicos, que tocavam em inseguranças que ela mal sabia que tinha. Eu amo como você pensa de forma tão profunda, diferente de todo mundo, ele dizia. E ela se sentia vista, especial. Marcos tinha um jeito peculiar de lidar com os problemas. Quando algo dava errado, ele nunca se irritava. Pelo contrário, ele apresentava uma lógica impecável, uma explicação tão racional e calma, que no final a situação parecia não apenas justificável, mas necessária. Um dia Marcos esqueceu o aniversário de namoro deles. Clara, magoada, tentou conversar. Ela esperava um pedido de desculpas, um reconhecimento da sua dor. Em vez disso, o que recebeu foi uma análise. Meu amor, pense comigo, ele começou com a voz mansa de sempre. O conceito de celebrar datas é uma construção social para impulsionar o consumo. O nosso amor não precisa de um dia no calendário para ser validado. Na verdade, ao nos apegarmos a isso, estamos barateando o que sentimos, colocando nosso sentimento no mesmo patamar de um feriado comercial. Eu não esqueci de nós, eu apenas me recusei a participar de um ritual vazio. Pensei que você, sendo tão inteligente, entenderia isso. Clara ficou sem palavras. A lógica dele era perfeita, incontestável. Ela se sentiu tola por ter ficado triste. Ele não tinha esquecido, ele tinha superado a necessidade da data. Ele a estava elevando a um novo patamar de relacionamento, e ela, com sua necessidade mundana, quase estragou tudo. Ela pediu desculpas por ter sido tão superficial, e ele a abraçou, dizendo: "Eu sei que você entende. É por isso que estamos juntos." Naquela noite, Clara não se sentiu amada. Sentiu-se corrigida. Mas ela guardou essa sensação para si. Afinal, a lógica dele era irrefutável. O que Clara não sabia é que ela havia acabado de ser vítima de um dos mais sofisticados mecanismos de defesa da mente humana, algo que Sigmund Freud, o pai da psicanálise, identificou há mais de um século: a racionalização.
A racionalização é a arte de criar desculpas lógicas e aceitáveis para comportamentos ou sentimentos que, em sua essência, são inaceitáveis. Não é uma mentira descarada. É algo muito mais profundo. É uma autoilusão que se torna uma arma para controlar a percepção do outro. Marcos não precisou gritar ou mentir. Ele usou a própria inteligência para construir uma narrativa onde o seu erro se transformava em uma virtude e a dor de Clara se tornava uma falha de compreensão. Essa é a primeira camada da manipulação sutil. Ela se disfarça de inteligência, de maturidade, de uma visão de mundo mais evoluída. O manipulador que usa a racionalização não te ataca diretamente. Ele ataca a sua percepção da realidade. Ele te convence de que o problema não é o comportamento dele, mas a sua incapacidade de entender a lógica brilhante por trás dele. Ele te oferece uma explicação tão bem construída que você se sente burro por não ter pensado naquilo antes. E para não parecer ignorante ou imaturo, você aceita. Você silencia sua dor, sua intuição, em nome de uma lógica que não te conforta. Apenas te cala. Quantas vezes você já engoliu uma explicação perfeita que deixou seu coração em pedaços? Quantas vezes você se desculpou por sentir, porque alguém te convenceu de que seu sentimento era ilógico? A racionalização é uma jaula dourada. Parece um palácio de sabedoria, mas aprisiona sua verdade emocional. Com o tempo, outras coisas começaram a acontecer na vida de Clara. Ela percebeu que Marcos ficava extremamente irritado quando ela saía com as amigas. Mas ele nunca dizia não vá ou não gosto que você saia. A tática era outra. Na noite em que ela ia sair, ele ficava quieto, melancólico. Se ela perguntava o que havia acontecido, ele suspirava e dizia: nada, meu amor, eu só fico pensando. Você é uma luz tão forte e nem todo mundo tem boas intenções. Eu me preocupo com a energia das pessoas ao seu redor. Tenho medo que elas, sem perceber, apaguem o seu brilho. Mas a culpa é minha. Eu sou protetor demais. Eu sei. Vai lá, se divirta. Eu só quero o seu bem. Clara saía, mas o peso daquelas palavras a acompanhava. Ela olhava para as amigas, pessoas que conhecia há anos, e começava a enxergar nelas as más intenções que Marcos havia plantado. A risada delas parecia um pouco forçada. Aquele conselho era, na verdade, inveja disfarçada. A preocupação dele, disfarçada de cuidado, era, na verdade, uma semente de desconfiança. Ele não a acusava de nada, ele acusava o mundo. E ao se colocar como o único porto seguro dela, o único que realmente entendia sua luz, ele a estava isolando sutilmente. Isso nos leva a outro mecanismo, talvez um dos mais comuns e destrutivos: a projeção. Freud descreveu a projeção como o ato inconsciente de atribuir a outras pessoas os nossos próprios sentimentos, desejos ou características inaceitáveis. O ciúme doentio e a insegurança de Marcos eram dele. Ele não conseguia lidar com a ideia de que Clara pudesse ser feliz e completa sem ele, mas admitir isso seria admitir sua própria fraqueza. Então, o que a mente dele fazia? Projetava essa insegurança no mundo. Não era ele que era inseguro. Eram as amigas dela que eram invejosas. Não era ele que tinha medo de perdê-la. Era o mundo que era perigoso. A projeção é uma forma de manipulação genial em sua crueldade, porque ela inverte o roteiro. A pessoa que sente raiva te acusa de ser agressivo. A pessoa que mente te acusa de ser desonesto. A pessoa que te trai se torna a maior fiscal da sua fidelidade. Ela cria uma cortina de fumaça, apontando um dedo para o outro, para que ninguém olhe para dentro dela. E a vítima, como Clara, fica presa em um jogo de espelhos. Ela começa a duvidar das pessoas ao seu redor, a se defender de acusações que não fazem sentido, a gastar sua energia tentando provar sua inocência para um juiz que já a condenou em sua própria mente. O manipulador que usa a projeção te transforma em um depósito para o lixo emocional dele. Ele joga em você tudo aquilo que ele não suporta em si mesmo. E você, por amor, por empatia, por querer entender, acaba aceitando aquele fardo como se fosse seu. Você começa a acreditar que talvez você seja mesmo um pouco egoísta, um pouco desatento, um pouco complicado. Afinal, se uma pessoa que te ama tanto enxerga isso em você, deve haver um fundo de verdade, não é?
Essa é a armadilha. A projeção não busca a verdade, busca um alívio. Um alívio para o manipulador, às custas da sua paz de espírito. Aproveita esse momento e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. A dinâmica entre Clara e Marcos continuou a se aprofundar nessa teia sutil. Um dia Marcos teve um problema terrível no trabalho. Seu chefe o humilhou na frente de toda a equipe. Ele chegou em casa arrasado, mas não falou sobre o assunto. Clara, sentindo a tensão, tentou se aproximar. Preparou um jantar especial, tentou criar um ambiente de acolhimento. Durante o jantar, ela derrubou um pouco de suco na toalha da mesa. Uma pequena mancha. A reação de Marcos foi desproporcional. Ele não gritou, mas sua voz ficou fria como gelo. É incrível, Clara. A única coisa que eu peço é um pouco de paz, um pouco de ordem quando chego em casa. Mas parece que é pedir demais. É uma falta de cuidado, uma falta de consideração que eu simplesmente não consigo entender. Clara ficou paralisada. Era apenas suco, mas a forma como ele falou a fez se sentir a pior pessoa do mundo. Ela havia estragado a única chance de paz que ele tinha. Ela se desculpou profusamente, limpou a mancha com lágrimas nos olhos, sentindo uma culpa avassaladora. O que ela não sabia era que a raiva dele não era sobre o suco. A raiva era sobre o chefe, sobre a humilhação que ele não pôde revidar no trabalho. Mas em vez de confrontar a fonte real de sua dor, ele a redirecionou para um alvo seguro, para ela. Este é o mecanismo do deslocamento. O deslocamento ocorre quando transferimos nossos sentimentos e impulsos de um objeto original, que consideramos ameaçador, para um substituto menos ameaçador. É o homem que briga com o chefe e chuta o cachorro em casa. É a mulher que tem um dia ruim com a mãe e é grosseira com o atendente da loja. No caso de Marcos, confrontar o chefe poderia custar seu emprego. Era um risco alto demais. Confrontar Clara, no entanto, não tinha risco algum. Ele sabia que ela o amaria incondicionalmente, que ela absorveria a raiva dele e a transformaria em culpa própria. A manipulação através do deslocamento é particularmente perversa, porque a vítima nunca entende a origem da agressão. Você se torna o para-raios de tempestades que se formaram em outros céus. Você é punido por crimes que não cometeu. E o pior, você tenta consertar o erro que gerou a reação do outro, a mancha de suco, a palavra dita no tom errado, o pedido feito na hora errada, sem perceber que o problema nunca foi esse. Você passa a viver em um estado de alerta constante, tentando prever e evitar gatilhos que na verdade são completamente aleatórios, pois dependem de frustrações externas do manipulador. Essa dinâmica te ensina a se encolher, a pedir desculpas por existir, a sentir que a sua simples presença pode ser um incômodo. O manipulador que usa o deslocamento te treina para ser um alvo passivo, alguém que aprende a absorver o impacto sem reclamar, porque qualquer reclamação só gera mais fúria. Ele te faz acreditar que a paz dele depende do seu comportamento perfeito e inquestionável. E essa é uma dívida impagável, porque a fonte da insatisfação dele nunca está em você. Mas a teia de Marcos era ainda mais complexa. Havia momentos em que ele fazia coisas que claramente a magoavam. Flertava com outra mulher na frente dela, desvalorizava uma conquista importante dela com uma piada sarcástica. Quando Clara, reunindo toda a sua coragem, o confrontava, a reação dele era surpreendente. Ele não racionalizava, não projetava, não se irritava. Pelo contrário, ele se tornava a pessoa mais doce e carinhosa do mundo. Ele a cobria de presentes, de declarações de amor, de promessas de futuro. Meu amor, você é a única coisa que importa na minha vida. Como você pode pensar uma coisa dessas? Eu devo ter me expressado mal. Eu sou um idiota. Me perdoa. Eu vou te compensar por isso, eu juro. E ele compensava. Planejava viagens incríveis, comprava o presente que ela sempre quis, escrevia cartas de amor apaixonadas. E Clara, diante daquela demonstração avassaladora de afeto, se sentia culpada por ter duvidado. O comportamento ruim dele era esquecido, soterrado por uma avalanche de gestos grandiosos. O problema era que, depois de um tempo, o ciclo recomeçava. Uma nova mágoa, seguida por uma nova onda de compensação exagerada. Isso nos leva a um mecanismo de defesa chamado formação reativa.
Na formação reativa, a pessoa esconde seus verdadeiros sentimentos ou impulsos, agindo da maneira exatamente oposta. O ódio é mascarado por um amor excessivo. A agressividade é disfarçada de uma bondade desmedida. A culpa por um ato falho é compensada com uma generosidade espetacular. A manipulação que utiliza a formação reativa é como um vício. Ela te oferece picos de euforia que te fazem esquecer os vales de dor. O manipulador te fere e depois te oferece um antídoto tão poderoso que você esquece o veneno. E aos poucos você se torna dependente desse ciclo. Você aprende a suportar a dor, porque sabe que a recompensa virá em seguida. É uma forma de te manter preso, te condicionando a aceitar o inaceitável, em troca de momentos de felicidade intensa. É o parceiro que, depois de uma briga terrível, aparece com um buquê de rosas maior do que o anterior. É o pai ausente que, em suas raras visitas, enche o filho de presentes caros para compensar o vazio de sua ausência. Esses gestos não são amor genuíno. São uma tentativa desesperada de calar a própria culpa e, ao mesmo tempo, de calar a sua dor. A formação reativa compra o seu silêncio com gestos grandiosos. Ela te ensina que o amor é medido pela intensidade da reparação e não pela constância do respeito. Todos esses mecanismos, racionalização, projeção, deslocamento, formação reativa, são, em sua origem, defesas inconscientes. Freud não os descreveu como ferramentas de maldade deliberada, mas como estratégias que o nosso ego cria para nos proteger da ansiedade e do conflito interno. O problema é que, quando essas defesas se tornam o modo principal de uma pessoa se relacionar com o mundo e com os outros, elas se transformam em poderosas ferramentas de manipulação emocional. A pessoa presa nesses padrões não é necessariamente um monstro. Muitas vezes é alguém profundamente ferido, com uma incapacidade imensa de encarar as próprias falhas, medos e inseguranças. Marcos não acordava de manhã pensando, como vou manipular Clara hoje? Ele simplesmente operava a partir de um sistema de defesa tão arraigado que se tornou sua única realidade. Sua mente, para protegê-lo de se sentir inadequado, ciumento ou cruel, criava narrativas que o colocavam sempre em uma posição de superioridade moral ou intelectual. Mas entender a origem do comportamento do outro não significa absolvê-lo, e principalmente não significa que você precise aceitá-lo. A grande virada de chave, a sua verdadeira libertação, não está em tentar mudar o outro. Você não pode desmontar os mecanismos de defesa de alguém. Tentar fazer isso é como entrar em uma guerra perdida, onde você usará a lógica contra a racionalização, a sinceridade contra a projeção, a paciência contra o deslocamento. Você irá se esgotar. A solução, a cura, está em voltar o foco para a única pessoa que você pode de fato salvar: você mesmo. A manipulação sutil só funciona porque ela encontra uma porta de entrada. E essa porta, muitas vezes, é a nossa própria desconexão com a nossa intuição, é a nossa necessidade de validação externa, é o nosso medo de estarmos errados, de sermos difíceis, de ficarmos sozinhos. Clara, depois de anos nesse ciclo, chegou ao fundo do poço. Ela não sabia mais quem era. Suas opiniões eram um eco das de Marcos. Seus sentimentos eram sempre filtrados pela lógica dele. Sua autoestima estava em frangalhos. Foi então que ela buscou ajuda. E na terapia, ela não foi ensinada a confrontar Marcos, mas a se ouvir. A primeira tarefa dela era simples, mas revolucionária: prestar atenção em como ela se sentia. Não em como ela deveria se sentir, segundo a lógica de Marcos, mas em como seu corpo e seu coração reagiam. Quando ele a elogiou por ser diferente, como ela se sentiu? Especial ou isolada? Quando ele deu a explicação lógica sobre o aniversário, ela se sentiu esclarecida ou diminuída? Quando ele explodiu por causa do suco, a sensação foi de culpa ou de injustiça? Ao fazer essas perguntas, Clara começou a resgatar sua bússola interna. Ela percebeu que por anos seu corpo vinha lhe dando sinais. O estômago que se contraía, o nó na garganta, a exaustão inexplicável. Eram alertas de sua intuição, que ela aprendeu a ignorar em nome da lógica e do amor. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para a liberdade. É como aprender um novo idioma.
De repente, as conversas que antes pareciam confusas ganham um novo sentido. Você começa a ver a racionalização como uma desculpa, a projeção como um espelho das inseguranças do outro, o deslocamento como uma raiva mal direcionada e a formação reativa como uma compensação da culpa. Você para de levar para o lado pessoal. Você entende que não é sobre você. Nunca foi. A segunda etapa é fortalecer suas fronteiras. Isso não significa brigar ou acusar. Significa simplesmente proteger seu espaço emocional. Significa poder dizer: eu entendo seu ponto de vista, mas eu me sinto magoada mesmo assim. Significa validar o seu próprio sentimento, mesmo que o outro o chame de ilógico. Significa se afastar quando a raiva do outro for desproporcional, em vez de tentar acalmá-lo. Significa não aceitar o presente de desculpas se a ferida ainda estiver aberta. Clara começou a fazer isso. Pequenos passos. Quando Marcos começou uma de suas explicações lógicas, ela não debateu. Apenas disse: eu ouvi o que você disse, mas a minha experiência foi de dor, e isso é real para mim. Quando ele projetou nela uma insegurança, ela respondeu: essa é a sua percepção. A minha é diferente. Ela parou de tentar se justificar. Ela parou de tentar ganhar o debate. Ela apenas afirmou a sua realidade interna. E para a surpresa dela, isso foi mais poderoso do que qualquer argumento. Porque a manipulação precisa do seu engajamento. Ela precisa que você duvide de si mesmo. Quando você para de duvidar e apenas se mantém firme na sua verdade, o jogo perde a força. Agora é com você. Escreve nos comentários o que mais te emocionou nessa história. Quero ver quem realmente entendeu a mensagem de hoje. A jornada para fora da manipulação sutil não é uma corrida, é uma redescoberta. É sobre reaprender a confiar naquela voz interior que foi silenciada. É entender que seus sentimentos não precisam de permissão para existir. Eles são o seu sistema de navegação mais preciso. A manipulação freudiana, em sua essência, explora a lacuna entre o que sentimos e o que acreditamos que deveríamos sentir. A cura está em fechar essa lacuna. É alinhar sua cabeça com seu coração. E se você quer continuar recebendo conteúdos que podem transformar o seu dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Não se trata de odiar quem te manipulou. Trata-se de amar a si mesmo o suficiente para não permitir que isso continue. Trata-se de compreender que você não precisa ser um depósito para as questões não resolvidas de ninguém. Sua paz é seu bem mais precioso. E defendê-la não é egoísmo. É o ato mais profundo de amor próprio. A porta daquela prisão de confusão mental nunca esteve trancada. Você só precisava se lembrar que a chave sempre esteve com você. O que você ouviu hoje é só o começo para uma mudança. Esse vídeo aqui do lado pode responder algo que talvez você nem sabia que precisava entender. Clica agora e descubra.